Graça e paz. Vamos continuar aqui o estudo do livro de Gálatas, na qual nos traz, pelo conhecimento, a liberdade, nos traz a libertação do peso da religião, da condenação que muitas vezes está sobre as pessoas. Nós, na última mensagem, viemos até o versículo 16. Agora vamos para o versículo 17 em diante, de 1 de Gálatas 1. Nem me tornei a Jerusalém, isso vou começar do 16, que foi a última o último versículo que falamos no anterior. O apóstolo Paulo fala que quando ele recebeu a graça do Senhor Jesus, ele não foi consultar ninguém se estava certo, se estava errado, até porque o que ele havia aprendido na religião só fazia ele perseguir a igreja de Cristo. Não tinha misericórdia. Então diz aqui no 16, que quando Cristo revelou o evangelho da graça, nele, ele fala assim, quando revelar o seu Filho em mim, para que o pregasse entre os gentios, não consultei carne nem sangue, nem tornei a Jerusalém a ter com os que antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Quer dizer, Paulo foi um apóstolo levantado por Jesus Cristo, não foi levantado pelas religiões. Não foi levantado, até porque se ele pregasse esse evangelho da graça, na qual ele teve problemas em toda a sua vida, jamais eles iriam levantá-lo como apóstolo, porque ele destoava daquilo que eles pregavam. Muitas vezes justificação pela lei, querendo até circuncidar pessoas, entendeu? Quando o evangelho que o Senhor Jesus trouxe para que Paulo pregasse o evangelho da graça, a justificação é pela fé e não por obras, não por sacrifícios humanos. Então, no 17, nem tornei a Jerusalém a ter com os que antes eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez para Damasco. Quer dizer, eu fui pregar o que Jesus mandou, o evangelho que ele me ensinou, o evangelho que ele mandou. Depois, passado 3 anos, fui a Jerusalém para ver a Pedro e fiquei com ele 15 dias. E não via nenhum outro dos apóstolos, senão a Tiago, irmão do Senhor. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Depois fui para as partes da Síria e da Cilícia, e não era conhecido de vista das igrejas da Judéia que estavam em Cristo, mas somente tinha ouvido dizer: aquele que já nos perseguiu anuncia agora a fé que antes destruía, e glorificavam a Deus a respeito de mim. Quer dizer, quando a graça de Deus entra na vida das pessoas, então o peso religioso sai. O peso da perseguição. As pessoas param de ser perseguidoras do evangelho, da graça de Deus, do evangelho de Jesus, e passam então a serem pessoas misericordiosas, pessoas que querem de fato agradar a Deus e não vivem por agradar a religião. Porque hoje em dia, se as pessoas querem galgar cargos ou alguma coisa em religiões, elas fazem o quê? Elas se submetem a ensinos que muitas vezes são ensinos torcidos da palavra. Ensinos que não tem nada a ver com nossos tempos e muito menos com os gentios que somos nós, que é o evangelho da graça. Esse evangelho veio para nós que somos gentios, que não éramos circuncidados.
Mas os judeus que eram circuncidados, e quem sai por essa linha, começa a querer trazer dogmas do judaísmo para o cristianismo, mostrando que a pessoa tem que mostrar sacrifícios na carne para que ela agrade a Deus, porque pela fé não é suficiente. E a fé em Jesus é o que endireita nossas veredas. Porque qualquer ser humano, você vive pelo que crê. Então, se eu crer em Jesus, se eu crer na graça de Jesus, então esta graça me liberta, porque ela vai tirar de mim tudo o que é mal. Porque eu vou andar pela fé em Cristo. Então, a fé em Cristo me faz obedecê-lo e me faz ser livre. Livre de todo dano, livre de todo pecado, livre de todas as mazelas deste mundo, porque eu estarei vivendo por fé, pela fé no Senhor Jesus. E por isso que Jesus falou: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu não sou livre por medo de ir para o inferno, não. Sou livre pela verdade, que é Jesus. Pela fé em Jesus é que me liberta do pecado, é que me liberta de coisas erradas. É esta fé que eu tenho em Jesus. Então, a partir do momento que essa minha fé está depositada em Jesus, então a minha conduta muda, o meu caminho muda, como o de Paulo mudou. Paulo passou de perseguidor da igreja de Jesus a perseguido pelo evangelho, pela graça, pela igreja. Você vê como a mudança foi radical. E essa mudança foi radical por causa de quê? Por causa do evangelho, por causa da graça de Deus, porque a graça de Deus, ela revela Jesus em nós. Esta graça que revela Jesus em nós. Não é medo, não é dogma religioso, não é prisão religiosa, não. Porque mesmo ele sendo muito religioso, ele andava totalmente errado, andava perseguindo a igreja de Cristo, andava perseguindo os filhos de Deus. Por isso, quando Jesus se apareceu para Paulo no caminho de Damasco, ele falou: Paulo, Paulo, por que tu me persegues? Mas ele estava perseguindo Jesus? Ou melhor, Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Ele estava perseguindo a igreja, estava perseguindo os irmãos. Está perseguindo o corpo de Cristo. E hoje os religiosos não compreendem que quando eles perseguem as pessoas, eles estão perseguindo o corpo de Cristo. Que o Espírito Santo fale melhor em cada coração.